Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Estão sobrevivendo esse 2020? Meu Deus, que ano horroroso. Esse ano precisa terminar, pelo amor de Deus. Mas enfim, né? Vamos lá. Nosso tema de hoje, relações ecológicas. Não é um tema extenso, não é um tema complicado e também ele não costuma cair tanto nos vestibulares. Mas ele traz alguns conceitos, ele traz algumas teorias, né, algumas ideias que são muito bacanas a gente ter, né, para conseguir responder outras questões, né, tanto da biologia quanto de geografia também, é muito interessante, certo? Vamos começar do começo, né? Então, todos os organismos em um ecossistema interagem entre si, de maneira direta ou indireta. Então, quando a gente vê um ecossistema, quando a gente vê um bioma, né, ou então a gente vê uma sociedade que vive bem, né, que vive de uma maneira estável, todos os organismos daquele ecossistema eles estão interagindo entre si, né? De um micro-organismo até o maior que tiver ali, eles interagem entre si de uma maneira direta ou indireta, certo? E as relações que eles vão estabelecer entre si, elas podem ser tanto positivas quanto negativas, né? Ou então neutra, pode ser indiferente. E aí a gente vai discutir mais à frente, né? Como que se classifica tudo isso. Esse tipo de relação entre os indivíduos, né, dentro do ecossistema, a gente chama de relações ecológicas, tá? As relações elas podem ser dentro dos indivíduos da mesma espécie, então, por exemplo, quando a gente olha lá, os seres humanos, então dentro daquela espécie ser humanos ou dentro de uma espécie específica de um animal, essas relações vão chamar intraespecíficas. Esse prefixo intra, ele quer dizer dentro de, tá? Então, dentro da mesma espécie. Ou então, quando a gente tem indivíduos de espécies diferentes. Então, interespecíficas, tá? O inter aí quer dizer, então, de outras espécies, né? Entre espécies. Então, o intra quer dizer dentro de e o inter quer dizer entre, perfeito? E aí, essas relações, elas vão poder ser tanto harmônicas quanto desarmônicas, né? Que vai entrar o conceito que a gente falou ali de positivo ou negativo, que vocês vão entender ao longo dessa aula, certo? Vamos ver aqui então alguns conceitinhos gerais que eu já falei para vocês. Então, relações intraespecíficas dentro da espécie. Então, vão ser as relações que vão se estabelecer com indivíduos da mesma espécie. Interespecíficas, que vão se estabelecer com indivíduos de espécies diferentes. Relações harmônicas. O que quer dizer isso? Se é uma relação harmônica, ninguém pode ter prejuízo, certo? Então vai ser uma relação que ou as duas espécies, ou os dois indivíduos, melhor dizendo, vão estar sendo beneficiados, ou seja, vai ser positivo para os dois, ou vai ser positivo para um e indiferente para o outro, certo? E a relação desarmônica, o que vai acontecer? Pelo menos uma é negativo para um. Então, vai ser negativo para um ou negativo para os dois, tá? Nas desarmônicas, não tem como a gente ter uma relação que seja negativa para um e indiferente para o outro, tá? Perfeito? Seguindo, então, aqui tem um resuminho, né, do que eu falei para vocês, das relações harmônicas e desarmônicas. Aí aqui a gente vai separar em entre espécies e dentro da espécie. E aqui a gente tem o resuminho dos nomes, das nomenclaturas, das classificações delas. Dessa forma, então, a gente vai ter aqui as relações harmônicas dentro da mesma espécie, as colônias e as sociedades, perfeito? Entre espécies, a gente vai ter o mutualismo, protocooperação e comensalismo. E aí as desarmônicas, a gente também tem essa divisão, dentro da mesma espécie e em espécies diferentes. Dentro da mesma espécie, a gente vai ter a competição e o canibalismo, e com espécies diferentes, a gente vai ter a competição, predatismo, parasitismo e amensalismo. Tá? E a gente vai ver todas essas na aula de hoje. Relações intraespecíficas harmônicas. Tá? Vamos começar por elas. Então, relações dentro da mesma espécie que são harmônicas, ou seja, nenhuma das espécies vai ter prejuízo. Perfeito? As intraespecíficas harmônicas, como a gente já viu, elas podem ser divididas em dois tipos: colônia ou sociedade. Tá? Então vamos começar pela colônia.
A colônia vai ser uma relação do tipo mais barra mais, ou seja, é positivo para as duas, para os dois indivíduos, tá? Então vai ser uma associação entre indivíduos da mesma espécie e eles são unidos fisicamente. Cortou aqui, desculpa, gente. Eles são unidos fisicamente. O que é isso? Anatomicamente, a gente vai ver que eles estão grudados, tá? Eles não se são, não dá pra gente ver o limite onde começa um, onde termina o outro, perfeito? Então aqui a gente está vendo uma colônia de corais, né, que vocês já devem ter visto. Aqui uma colônia de micro-organismos, né, de bactérias, de fungos, etc. E aqui a gente tem o maior exemplo, que é a caravela portuguesa. Elas são muito interessantes, porque assim, são todos indivíduos aqui da mesma espécie e eles estão anatomicamente grudados. Por isso que parece ser um organismo todo diferente, né? E aí, ela é muito interessante porque cada parte dela exerce uma função. Então, por exemplo, esses filamentos aqui de baixo, né, que são os tentáculos, eles têm a função mais de locomoção, né, e de fixação. A gente tem aqui em cima, que é responsável pelo sistema reprodutivo delas, tem o responsável pela alimentação, enfim, né? Você vê que ele é muito, são indivíduos da mesma espécie que se uniram e desempenham funções diferentes dentro de um organismo maior. Só que não dá para a gente falar que isso aqui é um indivíduo, tá? Isso aqui é uma colônia de vários indivíduos da mesma espécie, certo? Sociedade, né? Bom, a sociedade, o que vai acontecer? Ela basicamente é a mesma coisa que a colônia, só que os indivíduos não estão ligados anatomicamente, ou seja, eles não estão fisicamente unidos, tá? E tem uma coisa muito interessante, que nas sociedades a gente vê uma divisão de trabalho de uma forma muito harmoniosa, né? E aí os exemplos maiores, por exemplo, são na sociedade das abelhas, né, que a gente tem a operária, a gente tem a abelha rainha e o zangão. E aí cada um desenvolve um tipo de trabalho, cada um desempenha sua função. Nas formigas a gente vê muito isso também, né? E aqui eu acho muito interessante nos suricatos, né? Eles também têm toda uma divisão de trabalho dentro da sociedade deles. E é uma relação mais barra mais, ou seja, é positivo para todo mundo, certo? Todo mundo se organiza bem, vive harmoniosamente, cada um fazendo o seu trabalho, não tem problema nenhum, né? Não tem prejuízo para ninguém. Agora a gente vai falar das relações intraespecíficas, que são as desarmônicas, ou seja, vai dar um prejuízo para uma das duas, certo? Começando pelo primeiro, que é o canibalismo, ou seja, às vezes a gente já ouviu histórias aí de falar, não sei qual tribo é canibal, tal é canibal. Então, esse é um termo porque é da espécie humana, né, predando para comer, né, se alimentando, matando um indivíduo da mesma espécie para se alimentar dele. Então, isso é o canibalismo, certo? Então, é uma relação em que o indivíduo mata e se alimenta de outro da mesma espécie, perfeito? Quando a gente vê alguns locais, algumas regiões que tem uma escassez de alimento, por exemplo, no Pantanal, esses tempos agora, que aconteceu aquela queimada e tudo mais, o canibalismo ele se torna para os animais a única forma de sobrevivência, né? Por exemplo, lá no Pantanal, teve a queimada, teve um monte de coisa, então teve muito animal que morreu, teve muita terra que perdeu a alimentação, né? Para alguns animais, e aí a única saída deles foi o quê? Foi se alimentar da própria espécie, né? É muito triste isso. Aqui a gente tem o exemplo do louva-a-Deus. O louva-a-Deus é um bichinho que é muito fofinho, né? Tem até um nome divino, mas que ele não só na mesma espécie, né? Mas ele é um baita de um predador de outras espécies também. Aqui a gente vê uma imagem de um crocodilo, né, se alimentando de um outro crocodilo da mesma espécie. Então, canibalismo o que, que é? Matar e comer um indivíduo da sua própria espécie. Competição. A competição ela vai acontecer tanto dentro da mesma espécie quanto com espécies distintas, tá? E a competição ela é sempre negativa para os dois. Por quê? Alguém vai conseguir o que quer, certo? Seja alimento, água ou território, ou às vezes pelo companheiro sexual. Só que é negativo para os dois, porque os dois estão competindo, os dois estão tendo trabalho, os dois vão passar fome, vão passar sede durante essa competição, certo? Não é uma coisa que vai estabilizar para um e prejudicar o outro. Não, os dois estão instáveis, né, nessa competição, certo? Então,
Essa competição, ela ajuda a regular o tamanho da população. Por quê? Porque vamos supor que você tem vários indivíduos da mesma espécie, e aí começa a faltar água, começa a faltar alimento, eles vão começar a competir por aquilo, brigar e vão acabar se matando, né? Então aqui tem algumas fotos. Basicamente, essa competição aqui eu não coloquei exemplos porque acontece com praticamente todos os animais, né? E quando eles estão em algum local ou passam por alguma situação que tem alguma escassez de água, alimento, luz, território, enfim. Mutualismo. Agora, a gente vai passar para as relações interespecíficas. O mutualismo, né, ele é uma relação mais barra mais, ou seja, é positivo para os dois indivíduos. Só que mais do que isso, de todas as relações que eu vou falar para vocês, o mutualismo ele é a única relação estritamente obrigatória. O que é isso? No mesmo ambiente, se a gente separasse os indivíduos, eles não conseguiriam sobreviver isoladamente, tá? Eles só sobrevivem juntos. É uma associação então permanente. O principal exemplo são os líquens, né, que é uma associação de algas e fungos. O que acontece? Os fungos eles vão se alimentar do produto da fotossíntese das algas e as algas vão ter dos fungos uma proteção, vai ser um local que vai ser mantido úmido aqui, né? E aí eles vão conseguir sobreviver juntos. Se a gente separar aqui, eles não conseguem sobreviver, né? Aqui a gente tem os cupins e os protozoários. Esse protozoário aqui, triconinfa, que vive no interior do cupim, ele é responsável por digerir a madeira. Então, o cupim, comedor de madeira, ele não existiria se não existisse esse protozoário, tá? E aqui a gente tem os ruminantes, né, que eles têm todo esse intestino, todo esse sistema digestório diferenciado. E aqui eles têm bactérias que digerem a celulose, né? E digerem muitas coisas. E se a gente separasse isso aqui, eles não conseguiriam ter a alimentação que eles têm, né? Então, é uma relação estritamente obrigatória, certo? Agora, a protocooperação. A protocooperação, ela é basicamente a mesma coisa. São dois indivíduos que estão ali para interagir entre si. Então, é positivo para ambos. Qual que é a diferença entre a protocooperação e o mutualismo? A protocooperação, ela não é obrigatória, tá? Os indivíduos eles conseguem sobreviver separadamente. A questão é que, quando eles estão vivendo juntos, é mais proveitoso e mais vantajoso, é mais positivo. Porém, não é obrigatória, tá? Esse aqui, para mim, é o exemplo máximo que a gente tem, né? Que é o pássaro, palito e o jacaré. Então, que o jacaré ele abre a boca e o pássaro palito vai e come os restos de alimentos que tem aqui. É vantajoso para o pássaro porque ele obtém um alimento fácil, né? E é vantajoso para o jacaré porque evita criar aqui infecções e criar várias outras coisas, né? De um acúmulo de comida, de etc. que poderia ficar aqui. Aí eu sempre me perguntava, tá, beleza, mas como que surgiu isso, né? Tipo assim, como que o pássaro falou, vou entrar na boca do jacaré de boas. Ou então o jacaré falou, vou ficar aqui de boa, deixar o pássaro aí. Então, assim, provavelmente pela teoria evolutiva, né? Ao longo do tempo, vários pássaros foram morrendo dentro da boca do jacaré, até que os jacarés tiveram essa noção de que é vantajoso ter eles ali, né? Enfim, aqui o paguro e a anêmona do mar também é uma relação interespecífica harmônica de protocooperação bastante conhecida, né? E aqui é uma que geralmente o pessoal não costuma lembrar, né? Mas os agentes polinizadores também fazem uma relação interespecífica bacana, pelo seguinte, né? É positivo para as plantas, porque as plantas elas podem dispersar os suas sementes, né? Dispersar seu grão de pólen, enfim, conquistar mais ambientes e ter mais plantas, né? E é positivo para os animais, porque além deles obterem o alimento aqui, né, vai ter mais planta e com isso mais opções de alimento. Então é vantajoso para os dois. Comensalismo. O comensalismo, né, ele vai ser uma relação entre indivíduos de duas espécies diferentes, assim como todas as interespecíficas. Aqui, qual que é a diferença entre ele e os que a gente acabou de ver? É que no comensalismo é positivo para um, tá? Dos indivíduos. E para o outro é indiferente, ou seja, o outro não se beneficia da relação, mas ele também não se prejudica, tá? Para ele é neutro. A gente vai ter dois tipos de comensalismo. O comensalismo típico,
tá? E o inquilinismo. Comensalismo típico, basicamente, o que é? Uma espécie vai se alimentar do resto alimentar da outra, ou seja, nesse exemplo aqui, né? Um leão, uma onça, assim, se alimentou de um animal, comeu tudo que tinha que comer ali e largou. Ou seja, para ele, isso aqui não faz mais diferença. Aí vem aqui um urubu, abutre, não sei que animal que é esse, vai se alimentar dos restos, certo? Pro urubu, o abutre, enfim, para esses animais que se alimentam dos restos alimentares, é uma coisa extremamente positiva. Por quê? Eles não têm o trabalho de caçar, de brigar, de lutar por alimento. O alimento é ali, pronto. Para o animal que comeu e foi embora, é indiferente. Ele já comeu, já se alimentou e largou lá, certo? Aí a gente vai ter o outro tipo, que é o inquilinismo. O que é isso? O inquilinismo vai ser uma espécie que ela vai viver dentro de um organismo ou vai viver sobre ele, né? Aqui, então assim, é uma hospedeira, certo? Por isso fala de inquilinismo e não prejudica ninguém. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o tubarão e as rêmonas. O que acontece? O tubarão ele vai comendo o alimento dele e aí vai sobrando, vai tipo caindo aqui. E aí as rêmonas vêm e vai pegando esses restos, tá? E elas têm, além de tudo isso, uma vantagem extremamente grande, que é a da proteção, né? Que é a de não ser atacada facilmente, porque a gente vê aqui, né, para os animais maiores dá muito mais medo atacar as rêmonas junto de um tubarão do que se elas estivessem sozinhas, né? Um outro exemplo que a gente pode ver de inquilinismo, por exemplo, é no nosso próprio corpo, né? A gente tem várias bactérias intestinais, né? A nossa biota intestinal, e lá são bactérias que vivem dentro da gente, se alimentam de restos, perdão, bactérias que se alimentam de restos que sobram da gente, e ali elas têm um ambiente bom, propício para elas, e elas não prejudicam a gente, né? A não ser em alguns casos, né, que a gente tem uma baixa de sistema imune, de compensação, etc. Enfim. Mas, no mais, a gente costuma ter uma relação boa, né? Quando a gente olha no reino vegetal, a gente tem uma relação parecida, né? Aqui, se eu não me engano, são orquídeas, né? Mas tem orquídea, tem bromélia, enfim. Que são plantas, elas se desenvolvem nas árvores aqui e elas não prejudicam a árvore. Ela não impede a árvore de crescer, não rouba comida, nada dela. Tá lá, de boa, tranquilinha. Para ela é positivo por quê? Porque é uma planta que ela vai estar mais exposta ao sol, né? Mais próxima ao sol para realizar a sua fotossíntese do que se ela estivesse no chão, por exemplo. Né? E é mais fácil, porque aqui ela armazena água e tudo mais. Então é positivo para ela e para a árvore é indiferente. Então, basicamente, o comensalismo é isso. Né? Vai ser positivo para um indivíduo, né, para uma espécie, e indiferente para outra. Agora a gente vai passar para as relações desarmônicas, ou seja, alguém vai ser prejudicado. Né? Começando pela mais básica, né? Predatismo, predador. Então, nessa relação, a gente vai ter um indivíduo de uma espécie, tá? Ele vai predar. O que é isso? Ele vai matar o indivíduo de outra espécie para se alimentar. Basicamente, predação e canibalismo são a mesma coisa. Qual que é a diferença? Uma, que é o canibalismo, é dentro da mesma espécie, tá? E o predatismo é de espécies diferentes. Uma coisa que é interessante, quando a gente fala de predatismo, o indivíduo ele tem que matar e se alimentar daquele ser vivo, tá? E é qualquer ser vivo. Então, se você pegar e arrancar uma folha de alface, você está sendo um predador também, certo? Então, lembrem isso, tá? Ele tem que matar e comer, perfeito? Então, aqui a gente tem o exemplo da leoa com a zebra, né? São predadores clássicos, né? A joaninha com os pulgões. E aqui, que nem eu falei para vocês, né? A gente tem uma preguiça que está predando a folha de uma árvore. Isso aqui não deixa de ser predatismo, porque a folha também é um ser vivo. Aí aqui é uma coisa que eu acho interessante a gente comentar. Esse aqui, ele é um gráfico, eu acho confuso, tá? Mas é bem interessante para a gente entender o conceito de predação. Então aqui a gente tem a lince e aqui a gente tem a lebre. Né? Vamos dar uma olhadinha nessa porção aqui. Então, vocês estão vendo que aqui o número, a quantidade, né, de lebres cresceu muito. E aí, o predador dela, que é a lince, o que vai acontecer? Tem uma grande oferta de alimento, né? Então, a lince ela vai começar a se reproduzir, vai se alimentar, enfim. É aqui uma situação que está ótima para ela. Por quê? Porque tem muito alimento.
Só que o que acontece? Vai chegar uma hora que a quantidade de linces, de lebre, perdão, não vai ser suficiente. E aí o que vai acontecer com as linces do local? Elas vão começar a passar fome, elas vão começar a disputar, competir, morrer por fome, morrer por briga, etc. E vai cair, certo? E aí o que acontece? A lebre volta a se reproduzir, a crescer e a aparecer naquele ecossistema. Até que as linces voltam a predar ela. E aí o que acontece? Com as duas em crescimento, a lince começa a predar e a se alimentar das lebres do local. Vai chegar uma hora que as lebres não vão mais conseguir, tipo assim, a rapidez com que elas se reproduzem vai ser menor que a rapidez que elas são predadas. Então elas vão cair, e aí depois de um tempo as linces vão começar a passar fome e vão começar a morrer por briga, por fome, etc. Eu acho um pouco confuso a gente pensar assim, mas basicamente o que a gente precisa pensar? Que o predador precisa de bastante oferta de comida, certo? Quando essa comida dele começa a cair, ele vai começar a brigar, e aí ele cai junto, certo? Aí eles vão chegar num nível basal, eles vão chegar num nível muito baixo. E o que acontece? Aquele que vai ser predado, ele sempre tem uma capacidade reprodutiva maior, então ele vai se reestabelecer naquele local, até que o seu predador volte a se restabelecer também. E aí fica esse jogo, certo? Parasitismo. O parasitismo ele vai ser uma relação mais barra menos, ou seja, é positivo para uma, que é para o parasita, e é negativo para outra, que é aquela que está sendo parasitada, certo? O parasita ele obtém nutrientes e moradia, né, naquele hospedeiro dele. Então, basicamente é isso. E uma coisa que é interessante, os parasitas eles não matam os hospedeiros, tá? Porque se eles matassem, eles não iam ter mais sentido, principalmente aqueles que vivem dentro da gente, porque se eles matam a gente, eles morrem junto, né? Então o parasitismo a gente divide ele em quatro tipos. A gente tem o endoparasitismo, né? O parasita ele vai viver dentro do nosso corpo, que a gente tem um exemplo maravilhoso, que é a tênia, que vive no intestino humano, essa coisa linda, esse verme incrível. A gente tem o ectoparasitismo. O que é isso? O parasita ele vive na superfície do corpo, né? Então a gente tem aqui casos de piolho e carrapato, que eles continuam parasitando a gente, né? Obtendo seus nutrientes direto da pele e tudo mais, sem estar dentro do nosso corpo. Quando a gente fala de holo e hemiparasita, a gente está se referindo às plantas, tá? O holo quer dizer completo, total. Holoparasita vai ser uma planta, ela vai parasitar e ela vai obter a seiva bruta e elaborada, às custas da planta hospedeira, principalmente a elaborada, tá? Então, o que acontece? Então, você tem uma planta e aí ela vai começar a sugar a seiva elaborada da outra. Então, é aquela seiva que já vem pronta, né? Vocês lembram de botânica isso. Por exemplo, a erva de passarinho, perdão, pelo menos esse chumbo, né? Que é esse aqui. E a gente tem o hemiparasita, que é o quê? É uma planta que vai pegar só a seiva bruta, ou seja, não vai pegar a elaborada. Tá? Então por isso que é M, meio, metade, porque ela vai pegar a seiva bruta e vai ela mesma fazer virar a seiva elaborada. Certo? Amensalismo. Amensalismo é também chamado de antibiose, tá? Então alguns exercícios, alguns livros que vocês vão dar uma olhada chamam o amensalismo de antibiose. O que quer dizer isso? Anti é de anti, contra, né? Biose de vida, então é antivida. Por quê? Uma espécie ela vai liberar substâncias que vão impedir crescer, reproduzir, surgirem outras espécies na região que ela libera essa substância. Então a gente tem, por exemplo, o fungo do penicillium, que faz a penicilina, né? Que foi o antibiótico que deu início a antibiótico, aos estudos de antibiótico e tudo mais. Então aqui a gente vê, por exemplo, a gente tem a cultura, que é a colônia das bactérias, e aqui a gente tem o fungo do penicillium. Vocês podem ver que ele libera uma substância que não cresce nada de bactéria ao redor dele. Nada, impede o crescimento. Aqui a gente tem as algas dinoflageladas, que formam essa maré vermelha. Elas vão liberar substâncias e aí nessa região várias espécies não conseguem nascer, se reproduzir, viver, então acabam morrendo. E esse aqui é um exemplo muito bacana que eu gosto, que muita gente acaba esquecendo. O eucalipto, ele faz um tipo de amensalismo. Vocês podem ver que ao redor dele não nasce nada, né? Não nasce nenhuma plantinha, não nasce nada. Por isso que quando a gente olha na estrada, essas coisas, a gente vê que fica esses vãos grandes. Por quê? Porque no meio deles não nasce absolutamente nada. Isso não é o dono da terra, da fazenda, sei lá.
que joga um produto. Não, isso daqui é próprio do eucalipto. Ele mesmo libera substâncias para que nada nasça ali perto, que é um dos protozoários mais famosos, né, dos nossos estudos. Então aqui a gente está vendo como acontece quando eles são cultivados de uma maneira separada. A gente tem duas espécies aqui, o Paramecium aurelia e o Paramecium caudatum, certo? Então, aqui no gráfico mostra basicamente a quantidade populacional. Então, basicamente, a gente colocou cada um para viver num lugar separado, independente um do outro, e aí começa a crescer a sociedade. Aí que a gente consegue ver aqui que a gente tem em certos momentos a espécie aumenta e depois ela diminui, até que chega uma hora que ela vai ficar aqui igual. O que quer dizer isso aqui? Que esse aqui é o ponto ótimo da sociedade. Por quê? Mais do que isso, começa a acontecer competição dentro da espécie, certo? Então esse aqui é o máximo dessa espécie que consegue viver em determinado local. Por isso que fica reto. Não aumenta os indivíduos, certo? Então aqui eles estão vivendo separadamente. Quando a gente coloca eles para viver dentro de do mesmo local, a gente vê que começa uma competição intensa. Então os dois ali então está tendo bastante alimento, bastante comida, eles começam a crescer. Só que aí começa a acontecer a competição. E aí a gente consegue ver que o Paramecium aurelia, né, ele é mais bem desenvolvido nessa competição. E aí, com o passar do tempo, o que acontece? Ele começa a ganhar essa competição interespecífica e se estabelecer no local, enquanto os indivíduos do outro paramécio, que é o paramécio caudatum, começam a morrer. Então, basicamente é isso. Quando eles são vividos isolados um do outro, eles têm a mesma característica e ambos vivem bem. Próximos, juntos, dividindo o mesmo nicho, espaço, território, né, ocorre essa competição e um se sobressai em relação ao outro, tá? Geralmente, né, em situações pequenas, curtas, controladas, a gente vê a morte da outra espécie. Agora, isso aqui é um conceito muito interessante, tá? Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Introdução de espécie exótica. A gente vai ver muitas questões, né? E também quando a gente vê em algumas matérias, dentro da geografia, a gente vê essa questão também. Então, o que acontece? Né? Então, pode-se introduzir uma espécie dentro de um ecossistema de uma maneira humana, né? Então, o ser humano ele traz uma espécie de fora e leva para outra região, ou por uma ação natural, volto a dizer, queimadas no Pantanal, né? Que vai levar uma espécie a fugir daquele lugar que ela está e aí a ir até um outro ambiente. O que acontece? Na introdução de uma espécie exótica, tem um desregulamento. Por quê? É uma espécie que ela vai chegar num local onde ela não costuma habitar, né, um local que ela não vê ali, e ela vai gerar uma competição por alimento, água e território. E mais do que isso, né, ela vai se tornar um predador. E ela tem uma grande vantagem. Por quê? Porque ali vão ter várias espécies que talvez ela não tinha contato, nunca teve contato, né? Então, para ela, vai ter vários alimentos diferentes, né? Então, ela vai se tornar predador ali. E ela tem uma grande vantagem, que não tem predador dela. Ou seja, como é uma espécie exótica, naquele local, não tem predador que se alimente dela. Por quê? Porque até então não existia aquela espécie ali. Então, quando a gente introduz, né, aqui como a gente introduz uma espécie exótica, o que acontece? O que ela vai predar vai ter uma queda brusca, muito rápida. Por quê? Porque, por exemplo, nesse X, então a espécie X que a gente colocou aqui vai começar a predar os indivíduos da espécie A de uma forma consistente, né? Então, se a gente ver a queda que foi, e a espécie X não vai ter um predador, né, no princípio, para ela. Então, ela vai estar vivendo assim. Ela não vive ameaçada e ela se alimenta de outros. Então, é uma vantagem para ela. E assim, por que é interessante isso? A gente tem o caso do Pantanal, né? A gente tem vários casos que acontecem e a gente vê essa espécie exótica, né? Ela sendo introduzida em vários locais, né? Principalmente por ação humana, acontece bastante isso, certo? Então aqui eu trouxe um resuminho para vocês, se vocês quiserem pausar o vídeo, dar uma olhada, dar uma lida, uma recapitulada, né? Perfeito. O mais então, a espécie é beneficiada, é positiva para ela, o menos ela é prejudicada.
E o zero aqui é quando é indiferente para ela, certo? Aí aqui tem um resumo de uma espécie, quando as espécies estão juntas e quando as espécies estão separadas, certo? Então vamos fazer uns exercícios aqui para a gente fixar o conteúdo. Então, exercício número 1. Para proteger os ovos das galinhas, o homem mata o gambá. A relação ecológica que se estabelece entre o homem e o gambá vai ser o quê? Então, o homem está matando o gambá para proteger a galinha, certo? Não necessariamente ele vai comer o gambá, só que ele vai matar. Então, ele está dando uma de predador para cima da galinha. Não é uma competição, muito menos mutualismo, porque não é positivo para o gambá. Não é parasitismo e nem é cooperação. Então, o ser humano ele vai predar o gambá. Certo? Então, a correta é a letra D. Aqui, qualquer questão que venha aparecer nesse sentido, é desse tema que a gente está discutindo hoje, falo para vocês que a melhor coisa é vocês virem aqui e colocar um mais, menos, menos, mais, menos, certo? Porque vocês já vão tirar a questão, por exemplo, aqui. A gente sabe que o homem vai matar o gambá, então não vai ser positivo. Não vai ser mutualismo e não vai ser protocooperação. Né? Então a gente vai ganhar algum tempinho nas questões. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Exercício número 2, FUVEST. Várias espécies de eucaliptos produzem certas substâncias que, dissolvidas pelas águas da chuva e transportadas dessa maneira ao solo, dificultam o crescimento de outros vegetais, naquela fotinha que a gente viu aqui. Por essa razão, muitas florestas de eucaliptos não possuem plantas herbáceas ou gramíneas à sua sombra. Né? Então, muitas a gente vê, você está na estrada, enfim, quando você vê aquele vazio entre as árvores. Por quê? Porque os eucaliptos, como a gente viu, eles liberam substâncias, toxinas, né? E isso faz com que os eucaliptos exerçam uma relação de qual tipo que a gente viu? Amensalismo, tá? Que também é chamado de antibiose. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa letra E. Não é uma relação harmônica interespecífica, certo? Então a gente vai ver daqui, todas são harmônica interespecífica, mas uma não é. Inquilinismo e comensalismo, a gente viu, são bem parecidos, né, em que um vai ser positivo para um e para o outro vai ser indiferente. Protocooperação e mutualismo, este daqui vai ser obrigatório e esse não, mas as duas são positivas para os dois. E a sociedade, ela é harmônica, só que ela não é interespecífica, ela é intraespecífica, como a gente viu a sociedade dos suricatos, das abelhas e tudo mais. Portanto, a alternativa é a letra D. 4. As esponjas desempenham papéis importantes em muitos habitats marinhos. A natureza porosa das esponjas se torna uma habitação ideal para vários crustáceos, equinodermos e vermes marinhos. Além disso, alguns caramujos e crustáceos têm tipicamente esponjas grudadas em suas conchas e carapaças, tornando-os imperceptíveis aos predadores. Nesse caso, a esponja se beneficia por se nutrir de partículas de alimentos liberadas durante a alimentação do hospedeiro. Relações ecológicas que a gente consegue ver aqui. Bom, primeiro de tudo, qualquer um desses consegue viver separado, a gente não vai ver um mutualismo. O que a gente consegue ver aqui? Que, por exemplo, as esponjas grudadas em suas conchas. Então a gente está vendo um tipo de comensalismo, que é o inquilinismo. Por quê? Ela está ali, grudada, de boinha, não está atrapalhando nem nada, mas vai se beneficiar, certo? E a gente vai ter o quê? Uma protocooperação, porque os dois vão estar sendo beneficiados, tanto a esponja por receber o nutriente, né? Quanto os caramujos e crustáceos por ficar escondidinho, certo? Então, nesse caso, a gente tem um inclinismo e uma protocooperação. E aí a gente fica com a alternativa letra B de bola. Exercício 5. Os casos locais de raiva humana no Pará ocorrem por transmissão de morcegos hematófagos, que transmitem os agentes causadores da doença ao homem. A situação que existe entre os referidos seres e o homem é um típico exemplo do quê? Então, a gente está vendo aqui o que vai ser desse agente causador da doença, né? E o homem. Tá, o que vai acontecer? Ele não vai se alimentar por completo da gente, então não vai ser um predatismo, tá? Como são espécies diferentes, não vai ser um canibalismo. E a gente não vai disputar por um mesmo alimento. Mas ele vem, sim, a loja se instala na gente e começa a parasitar, certo? Portanto, a alternativa letra B e é inter específica e não intra, porque são espécies diferentes,
certo? Exercício 6. Os itens abaixo contêm exemplos de diversas relações ecológicas entre os seres vivos. Marque a alternativa correspondente. 1. A associação entre certos fungos e algas cobrofícias ou cianobactérias costuma ser tão íntima que ambos formam um novo tipo de organismo, o líquen. Perfeito. Né? Como a gente viu, o líquen ele vai ser uma associação tão fundamental que esses indivíduos não conseguem mais viver separados. Tá? Então, é uma associação de mutualismo. Certo? Então, a gente vai ter aqui a letra B e a letra D. Perfeito. 2. Várias espécies de abelhas formam agrupamentos altamente organizados, nas quais, de modo instintivo, cada indivíduo coloca a sobrevivência da colmeia acima da sua própria. Então, como a gente viu, a gente vai ter aqui indivíduos da mesma espécie de abelha, certo? Portanto, é uma relação intraespecífica, harmoniosa. A gente tem dois tipos, que é colônia e sociedade. A diferença basicamente está na relação física entre um indivíduo e outro. Como nas abelhas elas são separadas, não são unidas fisicamente, a gente tem que elas vivem em sociedade. Então a gente já tem nossa alternativa aqui, mas vamos olhar as outras aqui só para a gente ver o que está falando. Então, entre alguns insetos da mesma espécie, os animais mais fracos ou doentes são devorados pelos sadios. Então, a gente está vendo aqui os animais na mesma espécie, ou seja, é intraespecífico, um comendo o outro. Isso aqui, basicamente, é o canibalismo. Tá? E a diferença entre canibalismo e predatismo, basicamente, é que o predatismo é de espécie diferente, o canibalismo dentro da mesma espécie. 4. A caravela é um quinidário que vive flutuando no mar e é formado por um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem fisicamente juntos, dividindo o trabalho. Então, aqui uma intraespecífica, harmônica. E como a gente tem aqui que eles são fisicamente juntos, ou seja, anatomicamente ligados, a gente tem que isso aqui é uma colônia. Portanto, como eu falei, letra B. 7. Considere as afirmações abaixo relativas a fatores de crescimento populacional e assinale a correta. 1. A competição intraespecífica interfere na densidade da população. Perfeito, se está tendo uma competição, ou seja, está tendo escassez de alimentos, mas alguns, como a gente viu, mais fracos, mais doentes, eles acabam morrendo, né? Ou acontece o canibalismo. Então, de qualquer forma, vai interferir na densidade da população. A competição interespecífica não influi no crescimento das populações. Está errado, é claro que interfere, né? Se está tendo uma competição, ali é prejuízo para os dois, né? Um dos fatores limitantes do crescimento populacional é a disponibilidade de alimentos, que diminui quando a densidade da população aumenta. Perfeito, se a gente tem muita população, a quantidade de alimentos está diminuindo. A gente pode ver isso na nossa sociedade humana, né? Se não fossem as tecnologias, as indústrias e etc., a gente não tem disponibilidade de alimento, né? Tanto que eles têm muitas teorias que falam que daqui 50, 60 anos vai faltar comida para mais de 20% da população. Enfim, então correto. 4. Fatores climáticos influem no crescimento da população independentemente de sua densidade. Perfeito. Fatores climáticos eles influem no crescimento. Por exemplo, se tiver sol demais, chuva demais, etc., vai influenciar tanto na questão de deslocamento, na questão de alimento, de água e etc. Portanto, nós temos a alternativa 1, 3 e 4 corretas. Então, letra D. Certo? Exercício número 8. Abaixo estão descritas relações ecológicas entre as larvas da mosca do berne e as moscas ou mosquitos hematófagos. Situação 1. E entre o paguro, que é aquela fotinha que a gente já viu, e as anêmonas do mar na situação 2. Então, situação 1. A mosca do berne captura em voo moscas ou mosquitos hematófagos, certo? E aí deposita sobre elas, o abdômen delas, seus ovos. Essas larvas que vão estar nos ovos, elas vão se aproveitar da ocasião em que esse inseto, o mosquito hematófago, vai picar o gado ou o homem e vão implantar elas na pele. Então, uma mosca do berne aí vai liberar essas larvas, está usando as moscas ou mosquitos hematófagos para propagar, essas larvas. Situação 2. O paguro se protege ocupando as conchas vazias de moluscos gastrópodes. As anêmonas do mar, elas vão se instalar sobre a concha, e aí elas vão ter proteção, né? Vão se dispersar, vão se deslocar, e além disso elas vão ter o alimento que o paguro vai rejeitar, certo? Então a gente tem essas duas relações. E aí ele vai perguntar, quais são
né? Como que define essas duas? Na situação 1, a gente vai ter o quê? Um comensalismo, certo? Pelo fato de que vai ser positivo para as moscas do berne, porque elas estão propagando a larva e tudo mais, e vai ser indiferente para o mosquito hematófago, porque ele vai fazer o ciclo dele, vai lá, vai chupar o homem, vai se alimentar e beleza, para ele não faz diferença, certo? E vai ser então um tipo básico de comensalismo. A situação 2 a gente viu é basicamente o inquilinismo, certo? Que eles vão se ajudar, um vai carregar o outro e vai estar tudo belezinho. Esse inquilinismo também pode ser chamado de forésia, tá? Portanto, a nossa alternativa correta é a letra D. Exercício 9. A avoante, também conhecida como a Zenaida auriculata noronha, é uma ave migratória que se desloca do Nordeste, acompanhando o ritmo das chuvas, encontrando-se ameaçada de extinção em decorrência da caça indiscriminada. A relação do homem com essa ave é... Então, a gente está falando de caça. De novo, igual aquela questão do gambá. É entre espécies diferentes, a gente está falando aqui da avoante e do homem. Então, é interespecífica. Então, a gente tem aqui essas últimas três aqui. É uma relação harmônica? Não, porque ela está sendo ameaçada de extinção e o homem está caçando ela. Então, é uma relação desarmônica. Então, aqui a gente já tem a nossa alternativa. E aqui, como eu falei para vocês aquela vez do gambá, como ela está sendo caçada, ela está sendo morta, está ocorrendo uma predação, tá? Não necessariamente aqui o homem vai se alimentar dela, mas ele está matando, caçando a avoante. Portanto, letra D, certo? Exercício 10. A erva de passarinho e algumas bromélias são plantas que fazem fotossíntese e vivem sobre outras. No entanto, a erva de passarinho retira água e sais minerais da planta. Água e sais minerais, vocês lembram que é a seiva bruta, enquanto as bromélias apenas se apoiam sobre ela. As relações da erva de passarinho e da bromélia com as plantas hospedeiras são. Então, aqui na erva de passarinho, ela está sugando água e sais minerais. Tá? Então, aqui é um tipo de parasitismo. E a gente lembra que aqui é um hemiparasitismo, né? Porque ela não suga a seiva elaborada, só a seiva bruta. Perfeito? A bromélia, ela não suga nada, ela só apoia. Para quê? Para ter mais luz, para pegar a água que sobra dali. Enfim, ficar num lugarzinho mais alto e não correr o risco de ser pisoteada, comida, estragada, se ela estivesse no chão. E é um tipo básico de epifitismo, como a gente viu. Portanto, a gente tem parasitismo, né? Que é o M parasita, a erva de passarinho, e um epifitismo. Portanto, a alternativa é a letra A. E a nossa última questão de hoje, exercício 11. Acerca das interações ecológicas, analise as afirmativas. O fato de protozoários viverem no intestino dos cupins, realizando a digestão da celulose, representa uma relação interespecífica denominada mutualismo. Perfeito, como a gente viu. Graças a esses protozoários, os cupins se alimentam da madeira, digerem celulose e conseguem sobreviver. No parasitismo, os parasitas se beneficiam, mas o hospedeiro é prejudicado, porque sua energia é desviada para o parasita. Perfeito. Energia que a gente pode entender como alimento, né? Ou, enfim. Então, é positivo para o parasita e negativo para o homem. Portanto, as duas primeiras aqui estão corretas, certo? 3. A protocooperação é um tipo de relação intraespecífica em que não há prejuízo para nenhum participante. Perfeito, não há prejuízo para nenhum participante, porém ela não é intraespecífica, né? A protocooperação ela é interespecífica, como a gente viu na questão do paguro com a anêmona do mar, aquela questão do jacaré com o pássaro palito, então a 3 está errada. Portanto, a gente já tem a nossa alternativa, mas a gente vai analisar todas, né? A associação entre fungos e algas clorofílicas forma um líquen, perfeito, apresentando um tipo de relação intraespecífica. Já começa errado aqui, porque são espécies diferentes. E não é um parasitismo, né? Eles fazem um mutualismo. Questão número 5. Nas sociedades, numerosos organismos da mesma espécie vivem associados, ganhando eficiência na captação de alimento e garantindo vantagens reprodutivas, como é o caso das abelhas. Perfeito. Então, os organismos da mesma espécie, como no caso das abelhas, vão viver em sociedade. Perfeito? Associados. Porque não tem ligação anatômica entre eles. Se tivesse, seria uma colônia. Então, nós temos correto a 1, a 2 e a 5. Nossa alternativa é a letra C. Certo? Ah, tem mais um. Vamos lá, exercício 12. Corais em todo o mundo estão sofrendo de um fenômeno conhecido como branqueamento, que
consiste na perda de algas unicelulares que vivem no interior dos tecidos, podendo ocasionar a morte desses animais. Sobre o tipo de interação entre os corais e as algas, é correto afirmar que é uma interação de parasitismo, pois as algas vivem no interior dos corais? Não, porque os corais não são prejudicados pelas algas, pelo contrário, né? Por estar perdendo que eles estão se prejudicando. É uma relação desarmônica? Não. Né? Como a gente viu, eles se beneficiam. Né? Tanto que tirar a alga dali está sendo prejudicial para o coral. C. É uma relação harmônica intraespecífica, pois animais e algas formam colônias. Não tem como ser intraespecífica, porque o coral e a alga são de espécies diferentes, não está errado. É uma interação de mutualismo, onde as algas fornecem gás carbônico para os corais e estes fornecem glicose para as algas. Tá bem bonitinha essa questão, porque realmente é um mutualismo, os dois eles vivem em conjunto, eles dependem um do outro, porém, esse fornecimento que está invertido, certo? Aí a gente vem na nossa correta, que é a letra E. Uma interação de mutualismo, onde as algas fornecem boa parte do alimento, porque elas realizam a fotossíntese, e os corais fornecem sais minerais e gás carbônico. Os corais eles respiram, liberando gás carbônico, e as algas elas pegam esses gás carbônicos e fazem a fotossíntese para elas. Então, eles têm essa relação de mutualismo. Portanto, letra E, nossa alternativa. Muito obrigado, pessoal. Bons estudos para vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me procurar. Um beijo no coração de vocês e até mais.